Pão ázimo em Israel, chapati na Índia, pão folha no Brasil e aquele pão que a gente compra no mercado, o Rap10. É o mesmo desta receita. Vamos aprender como fazer. 200 gramas de farinha, 5 gramas de sal, 35 ml de óleo ou azeite de oliva ou margarina ou gordura tipo banha de porco ou gordura vegetal, o que você preferir. Misture bem todos os ingredientes e depois adicione de 120 a 150 ml de água morna. Este é um pão que não vai fermento. Então é uma preparação que não precisa de sova, apenas misturar bem os ingredientes e depois a gente procede a um descanso de 30 minutos para que a farinha absorva bem a água. Se você achar que está muito grudento, muito pegajoso, você pode adicionar um pouco de farinha, porque cada farinha exige uma quantidade de água um pouquinho diferente da outra. Pão ázimo tem origem na época em que os hebreus eram escravos no Egito e após Moisés, com as 10 pragas, convencer o faraó a libertar o seu povo, ele teve que sair rapidamente, com muita pressa, e tiveram que fazer o pão para se alimentar na viagem e não tiveram tempo de esperar a fermentação. Então essa é a origem do pão ázimo. Após você fazer as bolinhas de pão, coloque para descansar numa vasilha com um pano úmido. Se você tiver um borrifador, você borrifa, senão você umedece o pano e deixa coberto por 30 minutos. Após esse descanso, você verifica a consistência da massa. Ela fica um pouco pegajosa, porém você deve deixar de um jeito que possa manusear. Se ela estiver ainda muito grudenta, você pode colocar mais um pouco de farinha. Então, nesse ponto, nós vamos partir essa massa em 8 pedacinhos. Você divide em 4, depois divide em 4 novamente e fica 8 partes. Aí nós pegamos esses pedacinhos de massa e fazemos umas bolinhas. E após você enrolar essas bolinhas, nós vamos deixá-las descansando por mais 15 minutos, coberta com um plástico, um filme, um saquinho plástico e um pano por cima, para que elas não ressequem e não formem casquinha. Após isso, esse descanso de 15 minutos, nós podemos proceder à abertura das massas com um rolo. Isso aí não tem segredo nenhum, é como se fosse abrir aí uma massa de pizza, uma massa de pastel. Apenas você vai colocando um pouco de farinha para possibilitar de cilindrar sem que grude muito, mas não exagere na adição da farinha. A massa tem que ficar mesmo assim meia molinha, tá? Não se preocupe também em deixar a massa perfeitamente redonda, porque o charme de uma receita caseira é justamente o formato irregular, que caracteriza que ela foi feita à mão, em casa, sem profissional, sem gente especializada. Faça o possível para abrir o mais fininho possível, tá? Agora aí também depende de gosto. Se você quiser uma massa mais grossa, você deixa mais grossa, mas o ideal é que fique mais fininho possível. Coloque no fogo uma frigideira com antiaderente, ou Tefal, ou de cerâmica, ou a que você tiver com mais antiaderência possível. E aí coloque as massas
e vai girando para não grudar até você chegar no ponto. Essas massas não pode ficar muito tempo aí para não ficar crocante, para não ficar que nem um salgadinho, um Doritos, tá? Elas têm que ficar com essas manchinhas aí que começou a queimar, aí você vira e vai chegando no ponto que você quer. Se por acaso for uma bolha, você com a espátula de plástico ou de silicone, você amassa as bolhas para não ficar formando bolinhas. E assim você faz o mesmo com todas as massas. Conforme você for assando as massas, vai colocando em algum recipiente para guardar e vai borrifando água. Aí no caso é bom ter um borrifador, porque essas massas não podem ficar rígidas que nem um biscoito, elas têm que ficar molinhas. Então a gente tem que borrifar e guardar com um pano. Essa é a textura final que o nosso pão deve ficar. Por isso que é importante manter a umidade para que eles não ressequem. E com isso você terminou a preparação. Muito obrigado por assistir e Deus abençoe a todos.